Isso houve até no céu, né? Anjos que estavam com Deus e conspiraram contra Deus, se viraram contra Deus. Se pudessem matar Deus, eles matariam. E Deus foi que criou eles, dando amor e todos os dons, todos os talentos que anjos têm, né? E quando eu falo confortar aqui, não é no sentido de consolar. Quando eu falo confortar aqui, é no sentido de suportar, né, esses acontecimentos aqui na terra. Porque se isso já aconteceu no céu, se existem anjos que estavam lá no céu e se rebelaram contra Deus e hoje são demônios, e eles querem destruir Deus, e como eles sabem que não pode destruir Deus, eles querem destruir aquilo que Deus criou e prejudicar aquilo que Deus ama. Então, sabendo que esse conflito, ele é um conflito espiritual, né? E ele se reflete nos relacionamentos humanos. Quando você busca ter um relacionamento com Deus, isso se reflete no seu relacionamento humano. Quando a pessoa busca não ter um relacionamento com Deus, isso se reflete também nos seus relacionamentos humanos. E para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. E para ter o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa alma. Sem Cristo, não há como ter o Espírito de Deus. E sem o Espírito de Deus, não há como ter comunhão com o Pai, comunhão com Cristo. Não há como ter comunhão com a libertação, a cura, a salvação da alma humana. Porque a salvação da alma está em ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo tem que se arrepender dos pecados, tem que se confessar e se converter a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Somente através do seu Filho, o Senhor Jesus, se pode ter uma amizade com o Pai. E eu fico vendo pessoas que eram amigas e hoje elas são inimigas, até mortais. E dentro daquele texto, eu fiquei imaginando que, eu acho que era 2 filhos que ela já tinha com esse rapaz, 2 ou 3, eu fiquei imaginando que para você ter filhos com uma pessoa, né, você ter uma relação sexual com uma pessoa, você tem que estar gostando, né, ou algo parecido. E depois de algum tempo, essas pessoas estarem se odiando. E como eu vi o texto, eu não tinha prestado atenção em certos detalhes. Quando eu li o texto, já me veio como se fosse uma letra de música funk dos dias atuais. E aí, durante o texto que eu fui lendo, eu percebi que era um caso que estava acontecendo com a moça. Mas eu fiz um comentário, né, que parecia letra de música funk, o texto dessa jovem. E tinha algumas pessoas ali nos comentários defendendo ela, né? Defendendo ela e condenando as atitudes do rapaz. E quando eu coloquei o texto, né, falando que parecia letra de música funk, e aproveitando esse contexto e explicando sobre a doutrina do reino e da justiça de Deus, tanto de libertação, cura, como da salvação da alma. Porque as pessoas elas vão numa festa, elas vão num lugar, elas nem se conhecem direito, e ali elas já vão tendo relação sexual. E a relação sexual ela é algo muito forte. Quando eu era criança, na escola, na aula de ciência, o professor falou que 2 corpos não podem
ocupar o mesmo lugar no espaço. E isso não é verdade. Através do ato sexual, da conjunção sexual, dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço. A partir do momento que um homem e uma mulher estão tendo sexo, eles estão ocupando o mesmo lugar no espaço. E não é só o mesmo lugar no espaço no contexto físico, mas sentimental, emocional, espiritual. Em todos os aspectos estão se tornando um. Mas sem a bênção de Deus. Porque se o contexto de vida sexual que um casal tem não está no contexto de Cristo, da comunhão com o Espírito Santo, com Deus, então ele está no contexto de maldição. A mulher, ela não foi feita para ter vários homens. A mulher, ela foi feita para ser de um único homem. Até pelo contexto psicológico da mulher. Da mesma maneira o homem ele foi criado para ter uma única esposa. Ainda que o contexto psicológico do homem seja diferente do contexto psicológico da mulher. Um homem ele pode ter relação com várias mulheres e não se envolver com nenhuma delas no seu sentimental, apenas ser como algo realmente descartável. O homem ele pode ter 1000 mulheres, mas ele só vai amar uma. No tempo ali do Velho Testamento, o homem ele tinha várias mulheres, ele tinha até várias esposas, e essas esposas elas tinham serviçais. Então quando o homem casava com uma princesa, vamos assim dizer, ele tinha direito a serviçais. E muitas vezes o homem ele casava com várias princesas, então tinha várias serviçais. O caso de Salomão mesmo é uma, né? Então ele tinha várias esposas e várias concubinas. Concubinas são como se fossem as serviçais das princesas. Mas ainda que ele tivesse várias princesas e várias concubinas, só poderia haver uma rainha. Então o homem ele pode dormir com 1000 mulheres. Em seu coração só vai haver uma rainha. Agora, no contexto da mulher, ela é diferente. Ela foi feita para ser de um homem só, que a considerasse como a rainha da sua vida. Uma vez que a mulher ela não encontra alguém que a trate como rainha da sua vida, gera muitas mágoas e muitos rancores no seu coração. Esse empoderamento que o mundo passa da mulher, esse empoderamento maligno da sensualidade, como se a mulher tivesse que se comportar como homem para ser feliz, isso é mentira. Como se a mulher tivesse que dormir com vários homens para poder se sentir bem, isso é mentira. A mulher, ela só vai se sentir bem na sua essência como mulher se ela for de um único homem que a ame mais do que todas as outras mulheres. Ela só vai realmente ser feliz se ela for de um único homem que a tenha como a rainha do seu coração. A Bíblia diz que a esposa virtuosa é como coroa na cabeça de um rei. E um rei é identificado pela sua coroa. Então, uma mulher, alguns falam que ela simplesmente saiu da costela e ela tem que andar do lado. Mas uma coroa
está acima da cabeça do homem. A coroa ela fica no lugar mais alto. Então por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então quando a mulher ela tem várias relações com vários homens, por mais que ela seja bem sucedida, por mais que ela seja bonita, quem sabe até malha, então, né? Lá no seu íntimo ela está toda ferida e toda magoada. E por mais que o homem tenha várias mulheres, se ele não tiver a rainha do seu coração, da mesma maneira. E as pessoas vão tendo relações sexuais com um, com o outro, e elas vão se amargurando no seu íntimo. E aquilo ali vai atraindo maldições para o seu ser. Quando alguém se envolve com outra pessoa que já teve vários relacionamentos, a consequência é você se envolver com uma pessoa e pegar uma bagagem também de vários relacionamentos que a pessoa já teve. O homem se envolve com uma mulher que já teve vários homens. No ato sexual, no seu convívio, momento ou outro ela vai se lembrar, até inconscientemente, daqueles outros homens que ela teve. Se ela teve um mau homem, um péssimo homem, às vezes, por vezes, ela vai fazer comparações. E se ela teve um bom homem também, por vezes ela vai fazer comparações. Da mesma maneira é o homem, né? O homem que já teve várias mulheres, no seu inconsciente, até no ato em si, né, sexual, eles estão fazendo comparações, né? E se as experiências forem experiências ruins, né, e se chegou a separar, é porque teve alguma coisa que foi ruim. Então aquilo ali vai levando para os outros relacionamentos. Então quanto mais vida sexual as pessoas vão tendo uma com as outras, mais elas vão acarretando maldições. Porque elas começam a ter vida sexual sem a direção do Espírito Santo, sem a cobertura da palavra de Deus, da obediência de Deus, da segurança de Deus. E elas vão transmitindo essas maldições uns aos outros. Existem doenças sexualmente transmissíveis. E existem, entre aspas, doenças sexualmente espirituais também sexualmente transmissíveis. Da mesma maneira que a pessoa pode passar uma doença, um vírus sexualmente, no contexto físico, também espiritualmente acontece dessa maneira. As pessoas vão transmitindo vírus espirituais dentro dos sentimentos e das emoções das pessoas, a partir do momento que elas carregam uma bagagem sexual de vários parceiros, tanto homens como as mulheres. E quando elas vão assumir o compromisso lá na frente, ela já está trazendo uma bagagem, ela está trazendo um vírus, né, de algo que a magoou, né, que trouxe trauma, infelicidade, tanto homens como mulheres. Às vezes você encontra, eu já encontrei homens que ele falando que não queria casar, que não queria ter mulher. Por quê? Porque ele já foi casado e aquele casamento de alguma maneira não deu certo e ele está carregando aquilo ao ponto dele falar que não quer casar mais, quer pegar uma, quer pegar outra. Na realidade até é mentira, ele quer uma mulher. Na realidade ele até queria aquela muitas vezes, mas não deu certo. E a mesma coisa a mulher. Fala que não quer mais ter relacionamento sério, que não... Aquilo ali é da boca para fora, porque o nosso ser foi feito para ter alguém. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Da mesma maneira a mulher. Mas com um companheiro de verdade, uma companheira de verdade. E eu trazendo esse contexto ali, já aproveitando, né, o acontecimento dessa jovem em relação ao que ela passou, e uma pessoa foi me criticar, né? Ela começou a me criticar e como se eu tivesse defendendo o agressor, né? Como se eu estivesse defendendo a pessoa que estava ameaçando a jovem do texto. E o que eu acho interessante é que essas pessoas, elas são contra o feminicídio, elas são contra a agressão às mulheres, a violência contra as mulheres, mas elas são a favor do funk, desse funk de hoje. Elas são a favor da pornografia, da promiscuidade.
elas são a favor de músicas que degrinem a mulher, que expressam a mulher só como objeto sexual, músicas que explicitamente está falando de relação sexual como se fosse com uma qualquer, né? E as pessoas estão lá dançando, estão lá curtindo, estão lá cantando, estão divulgando esses cantores, essas cantoras. E essas mesmas pessoas querem ser contra o feminicídio, porque o meu texto que eu coloquei, né, estava sendo contra, né, a agressão contra a mulher nas músicas, né, na cultura que se quer instalar no Brasil, e trazendo, né, o discernimento que se quer combater o feminicídio, se quer combater a violência contra a mulher, tem que atacar em todos os pontos que estimula a violência contra a mesma. Então existem músicas, existem letras de músicas que a própria mulher está invocando, atraindo para si mesma a própria agressão do homem. Porque automaticamente, no momento que ela não se valoriza como mulher, que ela não se preserva como mulher, né, se sujeitando a ouvir músicas, está em lugares onde ali o contexto está denigrindo a sua imagem como mulher, a tratando como uma qualquer, né, xingando ela, colocando ela como se fosse só um objeto sexual, e ela está ali naquele ambiente, e ela está ali festejando aquilo, ela está colaborando para o feminicídio. Homens que curtem isso, que estão nesses lugares, que cantam essas músicas, a gente vê os carros passando automotivos em som, com músicas, com letras pornográficas, em alguns lugares fazem festas com esse tipo de música, tem crianças lá, menininhas, rapazinhos, já recebendo essa influência de Sodoma e de Gomorra, né? Da promiscuidade, e vendo a promiscuidade como se fosse algo normal, algo natural, até o momento que se vem o feminicídio, e também poderia ter considerado até o hominicídio, né? Porque existem alguns casos também de mulheres que agridem, né? Elas são super violentas, né? Mas só que não tem destaque, né? Não tem destaque. Mas é todo um contexto de violência dentro da família, porque é um contexto fora dos ensinamentos de Cristo, fora da palavra de Deus, fora da comunhão com o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não tem os frutos do Espírito, que é o amor, que é a bondade, a benignidade, a paciência, a fé, a esperança, né? O domínio próprio de si mesmo, para ter domínio da situação em si. Então são músicas que ensinam as pessoas a perderem o domínio de si mesma, né? Porque pessoas curtindo música, curtindo uma situação onde elas estão perdendo o domínio da razão, né? Considerando aquilo que traz destruição e morte para a família, para os casamentos, para os relacionamentos, elas verem como motivo de festejar, de se alegrar, músicas que estão denigrindo o ser mulher. E eu fico meditando se as pessoas não têm mãe, se as pessoas não têm filha, e as próprias mulheres nesses ambientes curtindo coisas que colaboram para o feminicídio. E algumas pessoas estão cegas. Por quê? Porque o mundo ensinou que o empoderamento da mulher está ela andar seminua, que o empoderamento da mulher está ela ficar com um e com o outro. Isso não traz o empoderamento da mulher. Isso traz o empoderamento do feminicídio, da destruição. Enquanto a mulher não se voltar para a palavra de Deus, enquanto você, mulher, não se voltar para os ensinamentos de Cristo, enquanto você não se arrepender dos seus pecados e ter Cristo como seu único Senhor e Salvador, a mulher vai viver esse contexto de submissão ao homem,
e ao homem mau, e ao homem perverso e ao homem ímpio. Porque o homem que trata a mulher como lixo, simplesmente como objeto sexual, está na perversidade. Músicas que estimulam a perversidade da promiscuidade e colhem lá na frente o fruto das suas próprias plantações. Então, enquanto a mulher não se voltar para Deus, ela vai viver essa situação de submissão. E não adianta, algumas pessoas falam, estuda, se aquilo, outro. Ajuda bastante, mas também não resolve, porque existem mulheres que são juízas, delegadas e tantas outras coisas que sofrem também a violência. As instituições de segurança pública têm os seus efeitos, mas quando uma pessoa quer matar a outra, a morte não respeita ser juíza, a morte não respeita ser delegada, né? A morte não tem medo, né, de patente. Quando o espírito da morte toma uma pessoa, a violência acontece. Quando a pessoa está disposta a ter um ato de violência, ela não se importa com as consequências, a não ser depois, né, quando as consequências vêm. Mas no estado de fúria, no estado de ira, no estado de falta de domínio do Espírito Santo, ninguém está pensando em consequência, não. Porque se fosse assim, nem o inferno não ficaria só com os demônios. As cadeias estariam vazias, os presídios, né? Então, no momento do ato em si, a pessoa não está pensando nas consequências. Por causa do quê? Das bases. As bases da sociedade não estão sendo formadas naquilo que edifica a família, que edifica a casa, que edifica o lar. Tem muita conversa, tem muito blá 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 e muito mimimi. Eu não vejo as autoridades, as pessoas se organizando contra esse tipo de música, né? Contra esse tipo de influência. Falam tanto do feminicídio, dos homens matando as mulheres, mas eu não vejo trazendo educação para as jovens, para as moças, né? Se afastar desse tipo de ambiente, desse tipo de situação, de buscar o empoderamento, mas o empoderamento do Espírito Santo, da presença de Deus, do poder de Deus, de buscar o empoderamento em sabedoria, em inteligência, em conselho, em fortaleza, em conhecimento, em temor de Deus para se apartar do mal. Porque é o temor de Deus que nos faz nos apartar do mal. Eu não vejo projetos ensinando essa juventude no caminho que se deve andar. Muito pelo contrário, sim, ensinando no caminho que não se deve andar. As pessoas querem paz, mas sem o príncipe da paz. As pessoas querem ir para o céu, mas sem Cristo como único Senhor e Salvador. As pessoas querem as coisas boas, mas sem plantar aquilo que a palavra de Deus fala que tem que se plantar para viver as coisas boas lá na frente. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem Cristo como único Senhor e Salvador. O mundo não vai ter paz sem a doutrina de Cristo, o príncipe da paz. Só que o sistema deste mundo não quer Deus. O sistema deste mundo não quer Cristo. O sistema deste mundo não quer o Espírito Santo. Porque esse mundo é regido pelo espírito do engano, pelos espíritos enganadores, que tem enganado uma geração inteira com um falso empoderamento, uma falsa sensação de superioridade, onde o homem se considerando melhor do que a mulher, e agora nós vivemos num contexto onde as mulheres se sentem melhores do que o homem, vivendo sempre divididos, quando deveriam estar unidos no amor, quando deveriam estar unidos em Cristo, quando deveriam estar unidos no Espírito Santo, unidos no arrependimento, na confissão e na conversão do Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. E quando eu coloquei ali o texto, né, sobre esse assunto, uma mulher, uma jovem, disse que eu não estava dizendo, desculpa dizer, merda nenhuma. E eu respondi a ela, eu falei, interessante, eu estou aqui para defender as mulheres, o texto que eu escrevi é para defender as mulheres e você está me criticando. Agora lá na música de funk lá, chama você de vadia, você de cachorro, te xinga todinha
e você acha que é massa, você acha que é legal. Então, hoje é desse jeito. É o discernimento que essa geração tem recebido. Um discernimento maligno, onde o bom é mal e o mal é bom. E a Bíblia diz que haverá um dia que prestação de contas do juízo de Deus. E se chegar lá no reino de Deus sem arrependimento, sem confissão, sem conversão de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, quando chegar lá em cima, não adianta se vitimizar. Não adianta lá dar uma de coitadinha. Quando Adão pecou, ele falou que foi Eva. Quando Deus foi em Eva, falou que foi a serpente. Mas todos ali receberam o seu juízo, porque todos tinham parte naquele erro. Então, mais uma vez eu vou reforçar. Você, mulher, você, filha, quando você for se envolver com uma pessoa, antes de você sofrer os abusos, antes de você sofrer a violência, antes de você sofrer o feminicídio, busque a Deus em primeiro lugar. Busque a direção do Espírito Santo. Busque a direção da palavra de Deus. Não adianta plantar pimenta e querer colher morangos. Se você quer morangos, então plante morangos. Amém? A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.